Você lembra da primeira vez que sentiu a presença do mal tentando te confundir? A maioria não fala sobre isso. Muitos nem reconhecem. Mas há um momento, quase sempre silencioso, em que algo tenta apagar a luz dentro da alma. E foi exatamente isso que aconteceu com um menino. Um menino que o céu já olhava com carinho e temor. Ele se chamava José. Antes de se tornar o guardião da Sagrada Família, antes de carregar nos braços o próprio Filho de Deus, ele enfrentou, ainda criança, a sua primeira grande batalha espiritual. Era um dia comum, aparentemente. O sol seguia no céu, as tarefas da casa se cumpriam, mas dentro dele, algo escureceu. Não era tristeza, não era medo. Era um peso invisível, quase indizível, que invadiu o seu coração como uma nuvem que ninguém via, mas que ele sentia, como um sussurro que não vinha de Deus. Uma insinuação silenciosa, astuta, sutil. Uma presença que não pedia licença, mas que já estava ali. Você já passou por isso? Aqueles pensamentos que chegam de repente, desconectados da sua essência. Aquela confusão que nasce do nada, mas parece querer te dominar. Com São José foi assim. E ninguém imaginaria que naquela idade, ele já travava uma guerra interior que muitos adultos sequer reconhecem quando enfrentam. Mas por que isso aconteceria com uma criança? Porque o inimigo reconhece os ungidos. Porque o maligno tenta primeiro os que mais podem feri-lo com sua santidade. E José, mesmo menino, já era temido. Não pela força dos braços, mas pela firmeza do coração. O silêncio dele era uma ameaça. A pureza dele, um escudo. A sua intimidade com Deus, ainda que infantil, já era mais poderosa que qualquer armadura visível. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. A primeira tentação de José não veio com gritos ou imagens assustadoras. Veio com ideias, pequenas ideias, um desânimo repentino, um sentimento de inadequação, a impressão de que ele era fraco demais, pequeno demais, inútil demais. Táticas conhecidas, ferramentas do inimigo que continuam sendo usadas até hoje. Mas José não cedeu. Ele não respondeu com palavras. Respondeu com presença. Não se defendeu com argumentos. Se escondeu no coração de Deus. E é isso que muitos hoje esqueceram. Não se vence o mal com gritos, mas com silêncio habitado. Não se combate o maligno com desespero, mas com discernimento. E esse menino nos ensina que a força espiritual não depende da idade, mas da entrega. Fica comigo até o final, porque entender como essa cena se desenrolou pode mudar a forma como você encara suas próprias tentações, especialmente aquelas que chegam disfarçadas, no meio do dia, no meio da rotina, no meio do silêncio. Porque o que vem a seguir é o que muitos jamais ouviram sobre São José. E enquanto aquele menino permanecia calado por fora, mas aceso por dentro, o mal recuava. Não porque ele gritasse, mas porque resistia sem se contaminar. E essa resistência silenciosa, vinda de um coração que confiava mais na presença de Deus do que nos próprios sentimentos, é uma das maiores lições que a infância de São José pode nos oferecer. Quantas vezes o mal tenta nos confundir com ideias que não reconhecemos como veneno? Quantas vezes o peso chega sem motivo e tudo o que conseguimos dizer é: algo está errado, mas não sei o quê. São nesses momentos que lembrar da firmeza daquele menino pode ser o sinal que a alma precisa. Se esse assunto faz sentido para você, se em algum momento da sua vida você já sentiu esse tipo de luta interior, silenciosa, mas real, escreve aqui nos comentários. Não precisa ser um testemunho completo. Pode ser só uma frase, uma sensação, um pensamento. Às vezes, o que você compartilha pode ser exatamente aquilo que alguém precisava ler hoje. Estamos construindo uma comunidade que respira verdade, que vive sob a proteção dos anjos e que se fortalece justamente quando escolhe não se calar. A sua participação aqui é o que faz esse canal continuar. Quando você comenta, o alcance vai além do esperado. Quando você curte, o conteúdo é entregue a mais corações que talvez estejam pedindo em silêncio por isso. E quando você se inscreve, está dizendo com clareza: quero continuar aprendendo, quero crescer junto. Nada aqui é feito por números, é feito por almas.
e cada alma tem um peso eterno. Por isso, se algo aqui te tocou, se algo acendeu uma luz ou fez silêncio dentro de você, deixa o seu sinal. Comenta, curta, se inscreva. Estamos juntos nisso, porque nenhum combate é vencido sozinho. E agora, chegou o momento de entender como José reagiu, porque o que ele fez a seguir revela uma força que poucos conheceram e que pode se tornar também a sua. José não precisava dizer muitas palavras. Bastava sua presença para que a ordem se estabelecesse ao seu redor. Ainda menino, sua vida já era marcada por recolhimento, simplicidade e pureza. Nada de exageros, nada de vaidade. Seu coração era quieto como a brisa suave que Elias reconheceu como a voz de Deus. Mas até mesmo o silêncio mais puro pode ser visitado pelo som da mentira. E o inimigo, sempre atento aos sinais do céu, percebeu que aquele menino carregava algo que o ameaçava profundamente: a luz incorruptível. A inocência, quando verdadeira, irrita as trevas. E o que para muitos parecia apenas uma fase comum da infância, para os olhos espirituais era um campo de batalha escondido. José começava a dar seus primeiros passos como artesão, aprendendo a transformar madeira bruta em algo útil. Era no ofício humilde que ele também moldava a própria alma. Não havia resistência em sua obediência, nem rebeldia em suas vontades. Tudo nele parecia inclinado ao bem, mas exatamente por isso veio a prova. Foi nesse contexto que o maligno se aproximou, não com imagens grotescas, mas com pensamentos, não com sustos, mas com confusão. O que antes era tranquilo, tornou-se turvo. Um sentimento de inadequação começou a rondar seu espírito, sutil, imperceptível aos olhos humanos, mas claro aos olhos da eternidade. Você nunca será suficiente. Isso não faz diferença alguma. Por que você precisa fazer tudo certo? Frases assim se insinuavam em sua consciência, como pequenas rachaduras num muro aparentemente perfeito. Mas aqui está o mistério. O menino José não cedeu. Ele não se desesperou, nem buscou justificativas. Não reagiu com orgulho, nem com agressividade. Sua resposta foi o silêncio habitado pela presença de Deus. Em vez de alimentar os pensamentos sombrios, ele voltou-se à oração. Uma oração simples, direta, feita mais de entrega do que de palavras. Aquilo que muitos adultos esquecem, ele já vivia com naturalidade. A oração como repouso da alma. A tradição da Igreja nunca deixou de afirmar que os santos são provados. O próprio Catecismo, no parágrafo 847, nos recorda que a tentação pode revelar o que há no coração do homem. E nos escritos de São João da Cruz, aprendemos que as noites escuras não são sinais de abandono, mas de purificação. Com José, ainda tão novo, essa noite chegou cedo, mas ela não o afastou da luz, apenas o tornou mais forte diante dela. Muitos santos também enfrentaram essa tensão interior. Santa Teresinha do Menino Jesus falou das tentações silenciosas que a perturbavam na juventude. Santo Antão, ainda muito jovem, ouviu o chamado de Deus e, ao se retirar ao deserto, foi confrontado por visões e dúvidas terríveis. O que une todos eles, e José está entre os primeiros, é a escolha de não dialogar com o engano. A verdade, quando vivida com firmeza, cala as insinuações da mentira. Essa passagem da vida de José, tão pouco conhecida, é uma chave para compreender algo maior. O inimigo teme os que vivem na verdade, mesmo em silêncio, porque não é o ruído da opinião que o ameaça, é a coerência interior. E José, ainda sem compreender totalmente os mistérios que o cercavam, já carregava dentro de si um altar secreto. Ali, nenhuma voz estranha conseguia permanecer por muito tempo. É tocante imaginar que, naquela idade, ele escolhia a luz sem nem sempre saber que estava escolhendo. Era o Espírito Santo quem conduzia sua alma, como uma brisa que sopra onde quer. E talvez por isso, o mal desistisse logo, porque cada tentativa de confusão encontrava uma paz inexplicável como resposta. Paz que não vinha de esforço próprio, mas da graça que o envolvia desde o ventre. É por isso que, ao longo dos séculos,
Tantos papas exaltaram a figura de São José como defensor da Igreja. Bento XV disse que a missão confiada a José foi de tão alta dignidade que ultrapassou todas as demais. João Paulo II, na Redemptoris Custos, descreve José como homem justo, não apenas pela conduta, mas pela capacidade de discernir espiritualmente as situações. E o discernimento nasce justamente quando a alma já passou por tentações e permaneceu ancorada na verdade. A prova que José enfrentou não era para fazê-lo cair, mas para prepará-lo. Cada pensamento rejeitado, cada dúvida superada, cada inquietação entregue a Deus era uma arma espiritual sendo forjada. E talvez a parte mais poderosa de tudo isso seja que ele não venceu para si mesmo. Venceu porque, no futuro, precisaria sustentar a fé de Maria, proteger o Verbo encarnado, decidir sem hesitar em noites sem respostas. O que ele viveu na infância era apenas o prelúdio. Agora eu quero ir onde a maioria ainda não ousou olhar, na forma como essas experiências moldaram o caráter espiritual de José. Como sua obediência não era apenas atitude, mas fruto de um espírito afiado. Porque quando chegou o momento de tomar decisões reais, de enfrentar o mistério dos anjos e a responsabilidade de acolher o impossível, ele já estava pronto, mesmo sem parecer. Comente: estou nessa caminhada também. A tentação não chegou com gritos nem sombras visíveis. Não houve barulhos assustadores nem visões arrepiantes. Como quase sempre acontece com os que caminham na luz, o mal se aproximou pelas brechas do invisível. E foi assim com o menino José. Um pensamento sutil, uma dúvida silenciosa, uma sensação leve, mas profundamente estranha. Aquilo que parece ser apenas um sentimento aleatório, na verdade, carrega um veneno espiritual cuidadosamente disfarçado. Será que Deus está mesmo contigo? Foi esse o sussurro, sutil e perigoso, que ecoou na alma dele. A mesma tática usada com Eva no início de tudo. O inimigo não começa atacando diretamente a verdade. Ele insinua. Ele questiona aquilo que é inegociável. Ele sabe que não precisa arrancar a fé inteira de uma vez. Basta comprometer a confiança. O primeiro passo do pecado, muitas vezes, não é a desobediência. É o questionamento sutil da presença amorosa de Deus. José sentiu, não como um pensamento racional, mas como uma perturbação interna, como uma nuvem baixa que confunde e pesa. Não havia motivo aparente para aquela tristeza, para aquela inquietação repentina. E é assim que as batalhas espirituais mais sérias se anunciam, não com alarde, mas com sutileza. Uma leve alteração da atmosfera interior que distorce a percepção da realidade. Foi ali que a luta começou. Ele estava sozinho. Não havia adulto para explicar, nenhum sábio para aconselhar, mas algo dentro dele, ou melhor, alguém, já lhe ensinava a discernir. Mesmo criança, ele já vivia aquele tipo de intimidade silenciosa, que não depende de idade, mas de entrega. Sua pureza não era apenas inocência, era graça cultivada, era correspondência ao amor de Deus. E é esse tipo de alma que se torna, cedo ou tarde, alvo direto do maligno. Santo Afonso de Ligório escreve que o demônio tem medo de almas humildes e puras, porque nelas ele encontra menos espaço para confusão e orgulho. São José, ainda menino, carregava essa fortaleza invisível. Seu coração era um terreno sagrado onde a verdade já estava sendo escrita pelo próprio Espírito. E mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo, ele se recusou a dialogar com a dúvida. Essa é a chave. O erro de Eva não foi apenas escutar a serpente, foi entrar na conversa, tentar raciocinar com o engano, tentar justificar o que já estava claro no coração. José fez o contrário. Ele não tentou responder, ele se recolheu. Em vez de combater com suas próprias ideias, mergulhou mais fundo no seu silêncio orante. E foi nesse recolhimento que ele encontrou força. Não força no sentido comum, mas aquela força mansa e invencível que brota da união com Deus. É curioso perceber como, nas Escrituras, a força está sempre associada à confiança. O Salmo 27 diz: "O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?"
Célia 27:1. E essa certeza não nasce de argumentos, mas da presença. A presença sentida, mesmo que não explicada. José, mesmo menino, já experimentava isso. E é justamente por isso que o inimigo tentou lançá-lo na dúvida. Porque quando a alma se sente sozinha, torna-se vulnerável. Mas ele permaneceu. Ele não sabia, talvez, que estava vencendo uma batalha que muitos adultos ainda perdem. Ele não tinha consciência da grandiosidade do que estava enfrentando. Mas sua fidelidade à voz de Deus, mesmo sem ouvi-la com clareza, o fez atravessar aquele momento como um guerreiro silencioso. É nesse ponto que São José começa a se revelar não apenas como modelo de pai, mas como exemplo de resistência espiritual desde a infância. São Gregório Magno afirma que a verdadeira fortaleza não é vencer por força própria, mas resistir com constância quando tudo parece querer te derrubar. É isso que vemos aqui. E esse detalhe da infância de José, escondido aos olhos do mundo, é um dos maiores segredos da espiritualidade cristã. A santidade começa muito antes da missão pública. Começa no combate escondido, no sim silencioso, na recusa às vozes confusas que tentam roubar a verdade. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério. O que exatamente José sentiu naquele momento? Como foi que ele, tão jovem, reconheceu aquela tentação como algo que não vinha de Deus? E o mais importante, o que ele fez interiormente que o livrou completamente da contaminação daquele ataque? Comente. Estou nessa caminhada também. José sentiu medo, mas não se entregou. Seu coração estava inquieto, mas sua alma permanecia inteira. O corpo pequeno, o olhar em silêncio e um mundo invisível pulsando ao redor. Não havia relâmpagos no céu, tampouco vozes audíveis. Mas a batalha era real. Quem olha de fora talvez não perceba, mas há momentos em que o maior campo de guerra é o interior da consciência. E o inimigo, que não dorme, tenta romper o que é puro com sussurros disfarçados de pensamento. Naquela tarde, ele não gritou por socorro, não correu para os braços de alguém, fez o que sempre fazia, recolheu-se. Dentro de si, José procurou o que ninguém via, e encontrou. A oração dele não era eloquente, não era composta de grandes discursos ou fórmulas rebuscadas. Era apenas presença, um menino sentado com Deus. Isso basta. Isso desarma o inferno. Em sua biografia espiritual, Maria Cecília Baige, monja beneditina do século XVIII, narra que José, desde a infância, tinha uma sensibilidade rara para as coisas de Deus. Ele percebia, mesmo sem compreender plenamente, quando algo era contrário à vontade divina. Isso o fazia se afastar, quase instintivamente, de situações que poderiam enfraquecer sua alma. Essa pureza não era ingênua, era guardada, era forte, e era prova de que a graça já operava nele de forma silenciosa e eficaz. Santo Tomás de Aquino afirma que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Em José, ainda menino, essa perfeição já se insinuava. O medo que sentia não era sinal de fraqueza, mas de lucidez. Os santos sentem medo. O que os diferencia é o que fazem com ele. José, ainda jovem, já escolhia a luz. E essa escolha, repetida em silêncio, forjava nele uma fortaleza que o acompanharia por toda a vida. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a consciência é o núcleo mais secreto e o santuário do homem. Lá ele está sozinho com Deus, cuja voz ecoa em seu interior. Sayce, 1776. José compreendia isso, mesmo sem ter lido essas palavras. O que vivia era a verdade dessa doutrina encarnada. Em meio ao ruído do mundo e da tentação, ele buscava esse santuário. Enquanto o inimigo lançava ideias de desânimo e inutilidade, tentando paralisar aquele menino com dúvidas, ele se calava, não por omissão, mas por resistência. Ele fazia silêncio, não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia com quem deveria falar. E naquele instante, diante da dúvida, da inquietação e do medo, ele se recolheu e rezou. A oração dele foi provavelmente curta. Talvez só um olhar elevado ao céu. Talvez só um pensamento oferecido a Deus. Mas como ensina São João Paulo II,
em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, São José era um homem da escuta profunda, do discernimento delicado e da obediência pronta. Ainda criança, essas sementes já brotavam nele. Essa postura interior, de não se render ao medo, de não alimentar o pensamento sombrio, de não dialogar com a confusão, é uma chave de ouro esquecida por muitos. O inimigo se fortalece na mente inquieta, no coração exposto, no olhar que se perde. José o desarmava com o recolhimento. Ele colocava sua atenção em Deus, e onde Deus entra, o mal não permanece. Esse mistério do recolhimento espiritual está presente também na vida dos grandes místicos. Santa Teresa d'Ávila descreve que a alma, em estado de oração, é como um castelo interior que, quando fechado para o mundo, se abre por dentro para Deus. José vivia isso com naturalidade. Sua fortaleza era o silêncio, seu escudo era a presença, sua arma era a oração. Não houve manifestações externas naquele dia, nenhuma visão celestial, nenhuma resposta audível, mas houve vitória, porque, no mais íntimo da alma de um menino, a luz venceu de novo. E não foi a última vez. Essa foi apenas a primeira vez que José derrotou o maligno. E essa vitória, embora invisível, deixou marcas eternas. Agora eu quero ir mais fundo nessa dimensão pouco falada, o impacto do silêncio espiritual como arma de combate nas batalhas ocultas. É nesse ponto que muitos se perdem, e José nos mostra por onde continuar. Comente: estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir até aquele instante em que, cercado pela pressão invisível do inimigo, José, ainda menino, fecha os olhos e, no mais profundo silêncio, eleva o coração. Não havia palavras decoradas, nem fórmulas. Não havia discursos, nem expressões teologicamente polidas. O que saiu dele foi puro, direto, sem filtro. Uma oração que não passou pela razão, mas brotou inteira do espírito. Algo que talvez soasse assim: Senhor, eu sinto algo errado, mas sei que Tu estás aqui. Eu não entendo o que está tentando me fazer mal, mas confio que a Tua presença é maior. Me esconde, me guarda, não me deixa cair. Se eu sou pequeno, que a Tua força me defenda. Se minha mente se confunde, que o Teu olhar me guie. Se algo quer me afastar da luz, então segura minha mão e não solta. Esse tipo de oração, sincera, ingênua, firme, tem um peso imenso no céu, porque não nasce da segurança, nasce da confiança. É como o grito silencioso de quem não vê saída, mas sabe que existe uma. E ali, naquele quarto sem testemunhas, a resposta veio. Não como uma voz audível, nem como uma luz visível, mas como uma paz que invadiu o coração do menino, uma clareza que dissolveu o peso, uma firmeza que, mesmo sem explicação racional, expulsou a presença estranha que rondava. É assim que a graça age quando encontra pureza. Não negocia, não argumenta, domina. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, ensinava que a oração é o canal de todas as graças. Sem ela, não recebemos nada. Mas essa oração que José fez ali era mais do que um pedido. Era uma entrega. E por isso, o inferno recuou. Porque onde há entrega autêntica, o mal não tem espaço. A tradição mística sempre afirmou que as almas puras, especialmente as das crianças, carregam um poder especial diante de Deus. Não porque sejam fortes, mas porque confiam como ninguém. E o inimigo, embora astuto, não sabe lidar com corações entregues de verdade. São João Maria Vianney dizia que o demônio teme mais uma alma em estado de graça do que 1000 exorcismos. José era isso, uma alma em estado de graça contínua. Ainda menino, já cultivava o hábito do recolhimento, do silêncio e da vigilância interior. Não se deixava dominar pelos ruídos de fora, porque aprendia a escutar as verdades que vinham de dentro. E é justamente isso que mais enfraquece o mal. Quando alguém se recusa a dialogar com a mentira, quando escolhe silenciar o engano com a presença de Deus. Não é à toa que São José foi proclamado terror dos demônios, e não por seus feitos visíveis, mas por sua fidelidade invisível. O Papa Leão XIII, ao escrever a encíclica Quamquam Pluris,
afirmou que, em José, se vêem reunidas todas as graças que tornam um homem verdadeiramente grande e digno de confiança. A confiança de Deus em José era tão plena que lhe confiou o Verbo encarnado e a Mãe Imaculada. Mas essa confiança não foi construída num salto. Começou cedo, em momentos como este. Aquela oração simples, naquele dia comum, foi uma resposta a um ataque real. E é assim que acontecem as maiores batalhas espirituais. Em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento, mas com consequências eternas. Nesse ponto, é importante perceber o que a própria Escritura nos revela, mesmo que indiretamente. Quando Lucas fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, Leque 2,52, sabemos que isso acontecia sob os cuidados de José. E quem conduz um filho de Deus na infância precisa ter um espírito fortalecido. Isso não se improvisa. Isso se forja no segredo. Por isso, a vitória de José sobre a primeira tentação não foi apenas dele. Foi uma antecipação da missão que ele carregaria anos depois. E mais, foi um testemunho silencioso de que o mal pode ser vencido sem barulho, sem força humana, mas com fé que não negocia. Esse menino, ao dizer sim com o coração, fez tremer o inimigo que pensava ser fácil enganá-lo. E se engana quem pensa que essas batalhas ficaram no passado. Elas continuam, todos os dias. Em cada pensamento estranho que tenta entrar, em cada confusão que parece brotar do nada, em cada sombra emocional que tenta nos afastar da luz. Por isso, aprender com a pureza de José é mais do que memória espiritual, é estratégia de sobrevivência. A oração dele venceu o inferno, não com palavras bonitas, mas com fé firme, não com argumentos, mas com entrega total. Ele não entendeu tudo naquele momento, mas sabia quem era seu refúgio. E essa certeza foi suficiente para transformar escuridão em paz. Se isso faz sentido para você, escreva aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também, porque quem escolhe caminhar com a verdade, mesmo sem compreender todos os mistérios, já está dizendo sim ao que realmente importa. E agora, eu quero te levar a enxergar o que mudou naquele menino depois desse dia. Porque algo profundo aconteceu ali, e a forma como ele passou a encarar as sombras diz muito sobre o que nos espera quando escolhemos confiar. A noite não tinha caído ainda, mas o ar já estava denso. Aquela sensação de conflito interno, que parecia não ter nome, não era apenas fruto da infância ou de alguma inquietação comum. Era mais profundo. Havia algo em José que incomodava o invisível, algo que provocava o reino das trevas, não por palavras, mas por presença. E quando o mal tenta atingir um predestinado, ele o faz sutilmente. Sabe que não pode forçar, mas insinua. E José, mesmo sem entender tudo ainda com clareza, já discernia que aquele desconforto não vinha de Deus. Místicos como Maria de Ágreda e a bem-aventurada Maria Cecília Baige narram, com delicadeza e firmeza, que o menino José tinha um espírito de pureza tão elevado que os próprios anjos se dobravam em respeito. E isso não é exagero piedoso. É uma constatação de quem contempla a profundidade do mistério. São Tomás de Aquino, ao tratar dos anjos e da providência, ensina que cada alma, desde o nascimento, é confiada a um guardião celeste, mas aqueles chamados a grandes combates espirituais recebem atenção ainda mais especial. E José, como futuro guardião do Redentor, foi guardado desde o primeiro suspiro. Naquele momento de tensão espiritual, o inimigo tentava turvar os pensamentos do menino com insinuações. Você está sozinho. Deus se esqueceu. Você é pequeno demais. A mesma estratégia antiga, usada desde o Éden, agora tentava ganhar espaço no coração de um menino justo. Mas havia algo que Satanás não podia prever: a força silenciosa da graça. José não respondeu com lógica, não contra-argumentou. Ele apenas se retirou interiormente e fixou-se em Deus. Na quietude do seu quarto, sem ninguém por perto, o menino fechou os olhos e pensou na bondade do Criador. Foi ali que a presença do anjo se fez sentir. Não como uma visão gloriosa, não como uma voz estrondosa, mas como uma certeza interior.
Um consolo inexplicável que tomava conta do seu ser. Era como se o céu dissesse: estou aqui, você não está sozinho. As tradições místicas não hesitam em afirmar: os anjos assistem os escolhidos nos momentos mais perigosos, quando o interior da alma parece desmoronar, não para impedir a prova, mas para fortalecê-los na fidelidade. São Bernardo dizia que, onde está o anjo, o inimigo não permanece. E com José, isso se confirmou desde a infância. A presença do anjo não eliminou a tentação, mas fortaleceu o espírito do menino para que ele permanecesse firme, mesmo quando tudo parecia nebuloso. É assim que Deus age com os seus. Ele não isenta do combate, mas jamais abandona. Ele envia anjos, visíveis ou não, para lembrar que há um propósito maior, mesmo nos dias de sombra. E com José, o plano era tão grandioso que as investidas começaram cedo. O maligno sabia que aquele menino cresceria em silêncio, mas cada passo dele ecoaria no invisível como um terremoto. Ele sabia que, mais adiante, José protegeria Maria e o Messias, que obedeceria em sonhos, que faria da carpintaria um altar. E por isso precisava tentar desviá-lo ainda pequeno. Mas havia um escudo, e esse escudo era invisível aos olhos, porém sensível à alma. Era a assistência celeste, um mistério que poucos entendem. Enquanto muitos esperam o anjo que fala, Deus envia o anjo que sustenta. E esse sustento espiritual foi o que manteve José de pé, não apenas firme, mas ainda mais unido a Deus depois da provação. A doutrina católica, nas palavras de São João Paulo II, confirma que o ministério dos anjos é uma expressão do cuidado amoroso de Deus pela humanidade. E se isso vale para todos nós, quanto mais para aquele que teria a missão única de ser chamado Pai por Jesus. A assistência angelical na vida de São José não foi ocasional, foi constante. A cada silêncio, a cada escolha oculta, a cada renúncia feita no escondimento, os anjos estavam lá. E isso começou muito antes da gruta de Belém. José, mesmo criança, não era como os outros. Não por ser imune à dor, mas por saber o que fazer com ela. Ele transformava inquietação em oração, convertia tentação em fidelidade. E isso fazia dele uma ameaça real. O inimigo, que tanto confia no barulho, era vencido por um silêncio habitado. O menino não gritava, não se justificava, não debatia com os pensamentos sombrios. Apenas se voltava, com confiança, para o Deus que tudo vê e tudo sustenta. Agora eu quero ir mais fundo no que aconteceu dentro daquele menino no instante em que sentiu o toque do anjo. Não com os sentidos, mas com a alma. O que ele entendeu naquele momento moldou sua forma de combater as futuras tentações. Porque nem sempre a tentação vem como algo escandaloso. Às vezes ela se disfarça de verdade parcial, de lógica aparentemente boa, de caminho fácil. José aprendeu cedo a distinguir o som do céu do sussurro do engano. E isso foi decisivo. Comente: estou nessa caminhada também. Porque esse silêncio que vence, essa força que sustenta, não ficou no passado. Ela está disponível agora, para quem souber reconhecer que a verdadeira batalha espiritual começa dentro, e que não se vence sozinho. Ele não hesitou. Quando tudo dentro e fora dele parecia querer silenciá-lo, distraí-lo, dobrá-lo, José permaneceu em pé, ainda que por dentro tremesse. Essa é a diferença entre os que têm medo e os que permitem que o medo os conduza. São José, mesmo criança, já carregava um senso profundo de discernimento, um olhar treinado na luz. Ele não sabia explicar o que era o mal em termos teológicos, mas o reconhecia com a clareza de quem vive em Deus. É nessa infância marcada por escolhas silenciosas que o céu começa a se revelar. Ele dizia não ao que o afastava da paz interior, não ao que o tirava da presença, não àquela sombra que queria convencê-lo de que não valia a pena resistir. E esse não, tão pequeno aos olhos do mundo, foi um clarão no mundo espiritual. Porque ali, ainda menino, José mostrou que fidelidade não nasce do heroísmo grandioso, mas da coragem constante nas pequenas decisões. Deus viu. E como afirma São João Crisóstomo, Deus vê não apenas os atos, mas as inclinações do coração.
Aquela inclinação firme que brotava no pequeno José era mais do que virtude. Era graça correspondida. E a graça, quando encontra um coração disposto, age com força. A Escritura ensina: o Senhor olha para os que o temem, para os que esperam no seu amor. Salmo 33:18. Ele olhou para José, ainda criança, e já ali encontrou maturidade espiritual que muitos não alcançam nem em idade avançada. É por isso que São Bernardo de Claraval dizia que José foi escolhido não apenas por ser justo, mas porque não haveria homem mais digno de ser o guardião dos mistérios de Deus. E onde começou essa dignidade? No segredo das escolhas diárias, longe dos olhos do mundo, mas sob o olhar dos anjos. Cada renúncia, cada silêncio, cada sim oculto a Deus e não ao mundo, formava um escudo invisível ao redor dele. Escudo não forjado em aço, mas na obediência pura. O que se passou dentro de José, naquela primeira tentação, não era um drama infantil. Era um combate legítimo. E a Igreja, com sabedoria milenar, sempre reconheceu que os combates interiores não são menos reais que os externos. São Tomás de Aquino ensina que o mérito da virtude não está apenas no bem praticado, mas na dificuldade superada. E qual dificuldade é maior do que aquela que se trava na alma, quando ninguém vê, quando tudo em volta parece sutilmente conspirar contra a fidelidade? Essa primeira tentação, pequena aos olhos humanos, foi uma batalha espiritual em toda sua dimensão. Um menino, sozinho em pensamento, envolto por um mistério invisível, tomou uma decisão. E essa decisão ecoou no céu. Porque o mal recua diante da alma que escolhe Deus, ainda que não grite, ainda que chore, ainda que não entenda plenamente o que está acontecendo. Os santos padres chamavam isso de discernimento silencioso, uma sabedoria que não vem dos livros, mas da convivência íntima com o Espírito Santo. E José, mesmo em sua tenra idade, já carregava o perfume desse Espírito. Era como se cada escolha que fazia fosse uma vela acesa no escuro, e a luz incomoda. Por isso, o inimigo voltou. Mais sutil, mais disfarçado, mais insistente. É assim que o maligno age. Não tenta apenas com coisas óbvias. Tenta com aparência de bem, com ideias que parecem inofensivas, com caminhos que parecem mais fáceis. Mas José sabia que nem tudo o que parece bom vem de Deus. E esse saber não era fruto da inteligência apenas, mas da presença. Ele estava habituado à presença de Deus. E onde há presença, há clareza. É como ver a sombra se formar no chão quando o sol está forte. Você sabe que ela não tem substância, mas entende que ela está ali. Foi assim que ele reconheceu. O mal estava perto, mas não tinha poder. Não se o seu não fosse firme. Agora eu quero ir mais fundo naquilo que parecia simples. Porque o que se passou ali, naquele momento íntimo de decisão, diz muito sobre como José foi sendo preparado para o que viria. Deus não forma um guardião com grandes palavras. Ele forma com pequenas fidelidades. Foi assim com Moisés antes do Êxodo. Foi assim com Davi antes de enfrentar Golias. Foi assim com Maria antes da Anunciação. E foi assim com José, quando ainda menino, preferiu a verdade ao desejo, a luz ao conforto, o mistério ao controle. A fidelidade nasce do amor, mas cresce na luta. E não há fidelidade sem provação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2847, ensina: o Espírito Santo permite que sejamos tentados para nos fazer crescer em vigilância, humildade e confiança em Deus. Com José, isso já se cumpria antes que muitos o imaginassem capaz de tal profundidade. Porque José não apenas era guardado por Deus, ele também guardava Deus dentro de si, mesmo antes de segurá-lo nos braços. E talvez seja isso que mais incomoda o inferno. Um coração puro é uma ameaça, porque o puro enxerga onde os outros duvidam. Ele não negocia, ele não se confunde, ele não precisa justificar sua entrega. Ele apenas é inteiro. E foi isso que José foi, desde o início. Inteiro em Deus. Por isso, se algo dentro de você se movimentou com tudo isso, escreva nos comentários: estou nessa caminhada também. Assim, quem estiver lendo vai saber que não está só,
e quem estiver lutando em silêncio vai se sentir de novo abraçado pela luz. Agora eu quero ir ao momento em que José, ainda pequeno, começa a descobrir que o silêncio é mais do que a ausência de palavras. Ele é escudo, espada e resposta. O que José fez a seguir não foi visível, mas teve impacto real. Ele não correu, não falou com ninguém, não buscou explicações fora. Apenas permaneceu. E esse permanecer, silencioso e fiel, valeu mais do que 1000 palavras. O inimigo se alimenta da agitação, da dúvida multiplicada por palavras ditas sem discernimento. Mas o silêncio de um justo, impregnado de presença divina, desarma o mal de forma definitiva. São João da Cruz dizia que o demônio teme a alma silenciosa, porque ele não sabe por onde entrar. José já carregava essa verdade no coração. Quando tudo dentro dele parecia balançar, ele fez o contrário do que o mundo ensina. Recolheu-se. E nesse recolhimento, ele se voltou para aquele que tudo vê, mesmo quando os olhos humanos não percebem. Foi ali, na quietude da alma, que ele venceu. É uma contradição para muitos. Como alguém tão jovem, sem formação teológica, sem experiência de vida, poderia reagir com tamanha firmeza diante de uma insinuação espiritual? Mas essa pergunta revela uma verdade oculta que poucos ousam dizer. A pureza é mais forte do que a experiência. A simplicidade diante de Deus, quando real, carrega mais peso no céu do que todo um currículo de certezas humanas. Não existe defesa mais sólida contra o maligno do que um coração limpo e escondido em Deus. São Francisco de Sales afirmava que um coração puro é capaz de ver Deus em tudo. Por isso, ele nunca está desarmado. José, ainda menino, estava revestido por essa luz. Ele não argumentava com o mal, não se justificava, não tentava entender o porquê daquela opressão interior. Ele apenas confiava. E isso nos ensina algo poderoso. Nem toda batalha espiritual precisa ser barulhenta. A maioria delas se vence no interior, no pensamento que você não alimenta, na dúvida que você não abraça, no sentimento estranho que você não transforma em verdade. José resistiu porque não negociou com a dúvida. Ele não deixou que a sensação se tornasse convicção. Ele não deu forma ao que só existia para desequilibrá-lo. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a luta contra o demônio e seus projetos atravessa toda a história dos homens. CIC 409. E essa luta não começa quando nos tornamos adultos. Começa bem antes. A infância de José nos mostra isso. Porque o mal não respeita a idade, mas respeita a autoridade espiritual. E mesmo menino, José já era a autoridade espiritual diante do céu e do inferno. É por isso que o Papa Leão XIII o chamou de terror dos demônios. Não por causa de milagres ruidosos, mas por causa da santidade silenciosa. Porque o inferno treme quando encontra alguém que não está interessado em se explicar, mas em obedecer. Alguém que não precisa ser visto pelos homens, porque já é conhecido por Deus. A tradição da Igreja não relata palavras de São José, mas sua vida inteira foi uma resposta. E talvez o céu tenha escolhido assim justamente para nos ensinar que a força espiritual não depende do discurso, mas da postura. O silêncio de José não era vazio, era habitado. E esse é o segredo. O silêncio que não foge de Deus, mas se entrega a Ele, se torna escudo. Um escudo que o inimigo não consegue penetrar. Anjos cercam aqueles que escolhem o silêncio interior. O Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. José vivia dentro dessa promessa, sem precisar nomeá-la. Sua infância foi marcada por esse mistério. E talvez seja por isso que ele se tornou o guardião do próprio Verbo, o menino que um dia também silenciaria diante dos homens, para vencer de uma forma que ninguém esperava. Nesse ponto da história, não temos uma grande visão, nem um milagre visível. Temos um menino sozinho e uma presença que recua. Temos uma alma em silêncio e o inferno paralisado, porque onde há pureza autêntica, há luz que o mal não suporta. Onde há entrega sem alarde, há vitória sem aplausos. E José caminhava assim, firme, escondido, protegido. Agora eu quero ir para um detalhe pouco comentado,
mas que revela por que o inimigo tentou atingi-lo tão cedo. Não foi um acaso. Foi uma tentativa desesperada de impedir algo que estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a história da salvação. Comente, estou nessa caminhada também. E você? Lembra da sua primeira tentação? Aquela que ninguém viu. Aquela que não deixou marca no corpo, mas feriu ou fortaleceu sua alma. O que você fez naquele instante? Fugiu? Cedeu? Ou de alguma forma resistiu? As primeiras tentações não costumam vir com estampas óbvias. Elas se disfarçam. Vêm suaves, quase inocentes. Uma escolha aparentemente pequena. Um pensamento que parece legítimo. Um sentimento que, aos poucos, começa a escurecer o que antes era claro. Foi assim com muitos. Foi assim também com José. A criança silenciosa, que já carregava em si um chamado invisível, se viu diante de algo que não sabia nomear. Mas não estava sozinho. Ninguém está de fato quando busca a luz. E ali, onde parecia haver apenas solidão e sombra, havia uma presença que sustentava, invisível aos olhos, mas evidente ao coração. Era o início de uma batalha espiritual que não se lutava com espadas, mas com pureza. É importante lembrar que todos os grandes amigos de Deus foram tentados. Todos. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali foi tentado pelo diabo. Não porque estivesse frágil, mas porque estava em missão. São João Crisóstomo dizia que, quanto mais alta a vocação, mais violentas as investidas do inimigo. Com José não seria diferente. Ele foi preparado desde muito novo. A graça o assistia com abundância, mas isso não o isentava do combate. Apenas o tornava mais apto a vencê-lo. E o que ele fez? Em vez de discutir com o mal, escolheu ignorar suas sugestões. Não alimentou os pensamentos confusos. Não deu espaço às distrações que o distanciavam de Deus. Ele se recolheu em oração interior. E isso, aos olhos do céu, tem um valor imensurável. O silêncio de José falava mais alto que qualquer protesto. Santo Afonso de Ligório afirmava que os santos não vencem o demônio com discussões, mas com resistência firme e oração perseverante. O menino José, mesmo sem teologia formada, já intuía isso com o coração. Enquanto muitos se perdiam tentando argumentar com o tentador, José simplesmente permanecia, imóvel por fora, mas inabalável por dentro. Um escudo de fé o protegia, e esse escudo não foi construído em um dia. Ele nasceu da intimidade constante com Deus, da disciplina de alma, do hábito de escolher sempre o bem, mesmo quando ninguém estava olhando. Essa escolha diária, aparentemente simples, é o que molda os grandes santos. E isso precisa ser dito com toda clareza. Resistir ao mal é possível, não por mérito humano, mas pela graça. A primeira carta aos Coríntios nos assegura: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sair dela. 1 Cor 10:13. José vivia essa verdade mesmo sem tê-la ouvido. Ele a experimentava, e é aqui que a vida dele se torna tão relevante para nós. Porque muitos acreditam que pureza é ausência de desejo, ou que santidade é uma espécie de anestesia espiritual. Mas José nos mostra o contrário. Ser santo é estar inteiro, mesmo diante da ameaça. É continuar firme quando tudo tenta te dobrar. É manter o olhar voltado ao alto, mesmo quando a alma está sendo puxada para baixo. Não por acaso, São João Paulo II escreveu na Redemptoris Custos que José era homem justo porque estava completamente sintonizado com a vontade de Deus. E esse alinhamento começava muito antes de ele ser esposo de Maria ou pai adotivo de Jesus. Começava ali, na infância, no segredo, no momento em que ninguém o observava, exceto o céu. Você consegue imaginar o impacto de uma criança vencendo o maligno, sem precisar lutar da forma comum? Não havia exorcismos, nem rituais. Havia apenas um coração limpo, um coração que se recusava a ceder ao engano. E talvez seja isso que falta hoje, a coragem de conservar a limpidez da alma quando o mundo inteiro parece sujo. Porque o maligno não teme gritos, ele teme silêncio habitado, ele teme pureza firme, ele teme quem conhece o valor de se recolher no interior, onde Deus fala.
José era assim, e talvez por isso tenha sido escolhido para guardar o próprio Verbo feito carne. Agora, eu quero ir até aquele instante decisivo, o momento exato em que a tentação tentou tomar forma concreta, onde o maligno avançou com mais força e tentou plantar a dúvida. O que acontece a seguir revela um mistério profundo da atuação dos anjos, do discernimento espiritual e de como até mesmo os menores gestos podem se tornar grandes vitórias diante de Deus. Comente: estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir até aquele momento exato em que a batalha aconteceu. Não havia espadas, nenhuma testemunha humana, nenhum som audível que denunciasse o confronto. Mas os céus sabiam, e os anjos estavam em prontidão. Era o tipo de combate que só os olhos da eternidade conseguem contemplar. José, ainda menino, enfrentava algo que não se podia ver, mas que era real, denso, opressor. E a arma que usou não foi força física, mas a firmeza interior de quem já caminhava com Deus, mesmo sem compreender tudo. A tradição da Igreja sempre reconheceu que os grandes escolhidos são provados desde cedo. Como ensinou São João da Cruz, quanto mais Deus deseja exaltar uma alma, mais a purifica e prova. E se José foi exaltado como guardião do Redentor, era natural que sua alma fosse visitada precocemente pela prova. Ele já estava em formação, não apenas como carpinteiro, mas como combatente. A sua oficina seria, anos depois, um campo de oração contínua. Mas ali, naquele início de vida, o campo de batalha era o próprio coração. O maligno o sondava, com sugestões sutis, mas corrosivas. Uma das primeiras estratégias foi colocar dúvida na mente pura do menino. Por que você foi criado tão simples? Por que não tem importância? Será que Deus realmente te vê? Essas insinuações, tão familiares a todos nós, foram lançadas contra ele com a intenção de desviar seu espírito do silêncio confiante para a inquietação vazia. Mas José não respondeu. Ele se recolheu. O que muitos chamariam de timidez, o céu registrava como recolhimento santo, um mistério de resistência sem alarde. São Bernardo, mestre da espiritualidade monástica, escreveu: "O silêncio de José tem mais força do que 1000 palavras de grandes homens." E foi com esse silêncio que ele venceu. Não o silêncio da apatia, mas o silêncio cheio de presença. Ele não fugiu do pensamento que chegou, mas o deixou passar como quem fecha a porta suavemente diante de algo que não lhe pertence. Era como se dissesse: aqui, não. E essa resposta, tão sutil, foi como um trovão para o mundo espiritual. O que talvez nunca tenhamos parado para considerar é que aquela vitória silenciosa foi, para os céus, um marco, um verdadeiro sinal de que a missão estava segura, que o escolhido estava pronto para seguir adiante. A vitória daquele dia não foi uma reação impulsiva, mas fruto de um coração treinado no recolhimento, no olhar atento para o interior, no desejo de não ferir a graça. É impressionante notar como os doutores da Igreja sempre viram em José uma espécie de escudo escondido de Deus. São Francisco de Sales dizia que São José é o maior santo depois da Santíssima Virgem, porque entre todos os homens, ele teve o coração mais unido ao de Jesus. E isso começou ali, no anonimato, na infância, quando ninguém via. Mas os anjos estavam em vigília. A vitória que José alcançou em silêncio foi registrada com júbilo no alto. O Catecismo da Igreja ensina, no número 409, que a história da humanidade é uma luta dramática entre as forças do bem e do mal, que dura, como o Senhor nos disse, desde as origens do mundo até o último dia. E é exatamente por isso que esse episódio da vida de José tem um impacto tão profundo. Mostra que a batalha espiritual começa cedo e que a santidade não é uma conquista tardia, mas um chamado que pode, e deve, ser respondido desde os primeiros passos da vida. Naquele dia, José não se defendeu com ideias elaboradas, nem recorreu a estratégias humanas. Ele apenas se manteve fiel ao que já sabia no coração. Deus era real. E onde Deus habita, o mal não permanece. Foi essa certeza silenciosa que anulou toda a tentativa de infiltração espiritual. Como diz a Sagrada Escritura,
Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pí 5:8. Mas José não foi devorado. Ele permaneceu. Aos olhos do mundo, era só um menino, frágil, pequeno, quieto. Mas no mundo invisível, era um guerreiro da luz. E a sua primeira batalha foi vencida com uma postura que hoje tantos desprezam: pureza de intenção, discernimento no espírito e força interior. A sua vida já estava sendo conduzida por algo muito maior. E mesmo sem ver, ele sentia. Mesmo sem entender, ele confiava. A vitória dele foi invisível, mas teve efeitos eternos. O céu registrou sua fidelidade como se fosse o toque de uma trombeta. Os anjos celebraram em silêncio. E o maligno, pela primeira vez, recuou diante daquele que ainda se tornaria terror dos demônios. Comente: estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir até o momento em que, depois dessa vitória interior, José recebe uma confirmação, não dos homens, mas de Deus. Uma resposta que vem sem palavras, mas com um impacto que jamais seria esquecido. É quando a alma, depois de resistir em silêncio, sente uma paz que não é deste mundo. Como um toque suave no espírito, como um olhar do alto que diz: eu vi. José sentiu isso, não como emoção passageira, mas como certeza profunda. Ele não entendeu tudo, mas sabia que não estava só. E essa consciência, essa presença silenciosa de Deus, foi o que firmou ainda mais seus passos desde então. Naquele instante, algo mudou nele. O menino continuou menino por fora, mas por dentro carregava agora uma marca que não se apaga, a de quem combateu o mal e permaneceu de pé, a de quem escolheu a luz mesmo quando tudo parecia escuro. E isso não o tornava invencível, o tornava mais dependente da graça, mais atento, mais preparado. Se você chegou até aqui, é porque isso também falou com o seu coração, talvez em silêncio, talvez com lembranças, talvez com um desejo novo de pureza e vigilância. Então, escreve nos comentários: essa mensagem foi para mim. Sua presença aqui importa. Cada palavra que você deixa fortalece essa comunidade. E sim, somos muitos, caminhando sob a proteção dos anjos, mesmo quando parece que ninguém vê. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda a levar essa mensagem a quem agora mesmo pode estar precisando exatamente disso. E se quer continuar recebendo conteúdos que realmente fazem diferença, se inscreve no canal. A inscrição é o que nos mantém conectados e garante que você continue crescendo com a gente, passo a passo, com profundidade, verdade e direção. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá. A próxima luz que você precisa pode estar nele.